Sabe a palavra coração? A gente usa o tempo todo, né? Mas hoje vamos mergulhar numa história. Uma história daquelas que mostram um significado muito mais profundo do que a gente imagina. E tudo começa com um poema. Um poema chamado Mãos Marcadas. É uma história que coloca a gente diante de um dilema bem dramático. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, a primeira parte dessa jornada já nos joga num cenário de puro sacrifício. O poema nos transporta direto para o meio do caos, do desespero total. Imagina a cena. Um prédio pegando fogo, um garotinho preso lá dentro. No meio daquele pânico todo, surge um momento de decisão. A multidão tá ali, só olhando, paralisada de medo. Ninguém tem coragem de fazer nada. Só que, no meio daquela multidão anônima, aparece um herói. Um herói totalmente improvável. Alguém que parece entender que amor de verdade é muito mais do que só falar. E aí, tempos depois, a gente está num tribunal. O futuro do menino está sendo decidido. De um lado, um casal rico. Do outro, o homem com as cicatrizes que salvou a vida dele. O casal oferece uma vida de luxo, de conforto. O varredor? Bom, ele simplesmente mostra as mãos. E a escolha do menino não tem a ver com conforto, mas sim com sacrifício. Ele corre para os braços do homem marcado, porque ele reconhece naquelas cicatrizes a prova do amor verdadeiro. Essa história do poema é muito poderosa, né? Mas ela é mais do que só um conto de heroísmo. Na verdade, uma grande analogia para uma verdade muito mais profunda sobre o que realmente significa ter um coração. Vamos explorar isso agora. Porque, veja bem, a ideia que a gente costuma ter de coração como se fosse só o lugar dos nossos sentimentos, ela é bem completa. A nossa cultura geralmente pensa no coração como a fonte de emoções que passam, sabe? Que mudam como o tempo. Mas o conceito bíblico vê o coração como a raiz de tudo que a gente é. É a base de quem nós somos. Então, o termo bíblico para coração não tem tanto a ver com o órgão físico, mas sim com o centro, o epicentro do nosso ser. Aqui a gente vê uma mudança de perspectiva que é fundamental. A gente para de enxergar o coração como o cardio, o órgão das emoções que vêm e vão, para começar a entender ele como o núcleo. O centro que une razão, sentimento e vontade. É a totalidade do nosso eu interior. Esse núcleo é a fonte de absolutamente tudo que a gente é e faz. Ele integra todas as nossas faculdades, da alegria até a razão. Então, o ponto crucial é o seguinte: quando as escrituras falam do coração, elas estão se referindo à pessoa por inteiro, com toda a sua complexidade. E se o coração é o nosso núcleo, é o nosso centro, então uma mudança de verdade precisa ser muito mais do que superficial. O material de origem faz uma distinção bem clara aqui. Uma coisa é tentar controlar o nosso comportamento por fora, como se fôssemos marionetes. Outra coisa, completamente diferente, é passar por uma transformação interna, de verdade, uma mudança que vem de dentro para fora. E essa transformação total tem até um nome: metanoia. É muito mais do que só mudar um hábito ou outro. É uma metamorfose completa do nosso núcleo, do nosso coração. E essa ideia de substituição total, não de um simples conserto, é o ponto central do conceito de uma verdadeira mudança espiritual. E tudo isso nos leva à grande conclusão desse conceito tão poderoso. O foco então muda completamente. Não é mais sobre o que uma pessoa faz, mas sim sobre quem essa pessoa é. Fica no ar uma pergunta bem profunda que nos convida a pensar sobre a própria essência da nossa identidade e transformação. Se o nosso núcleo mudasse de verdade, quem nos tornaríamos?